Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Vamos aqui começar, né, essa nossa palestra. Nós vamos estar conversando hoje sobre descarbonização. Então, é um assunto que a gente vai dar um overview, vamos dizer, um panorama e tentar ligar todos os dots, né, todos esses pontos. Descarbonização, transição energética, eficiência energética, mercados de carbono, tecnologias, políticas públicas. Então, vamos dar um overview aqui, porque a gente está falando sobre vários assuntos e vamos tentar agora conectá-los, vamos tentar entender essa dinâmica. O professor que estava escalado hoje era esse aqui? É o professor Weber Amaral, ele vai estar aqui conosco no dia 25 e hoje eu vou estar aqui com vocês. Aperta aqui, né? Pronto, é isso. Então, a curiosidade aqui era muito sobre o mercado de carbono. Então, eu podia estar falando sobre vários pontos em relação à descarbonização, mas aí a gente escolheu os mercados de carbono, acabou ganhando aqui. Então, vamos lá. O roteiro hoje, nós vamos falar sobre mudanças climáticas e a descarbonização. Vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas e como é que elas podem ajudar nesse processo. As políticas de baixa emissão também, quais são essas políticas que estão no país e no mundo, que estão mais relacionadas à baixa emissão, a carbono zero, a mitigação das emissões, o mercado de carbono em si, e depois a gente finaliza. Eu queria provocá-los com essa imagem, não sei se vocês já viram essa foto. Não? Alguém aqui conhece essa imagem? Essa aqui é a cidade de Xangai, em 1990 e depois em 2010. Então, em 20 anos, você tem uma completa transformação do cenário. E o que vocês acham que tornou isso possível? Boom das commodities, o que mais? Tecnologia, o que mais? Políticas públicas, políticas governamentais. Mais alguma coisa? A expansão industrial, ainda mais a perspectiva asiática De mercado. desmedida, assim. Isso. Assim, incontrolável. Assim, uma política de mercado, né, bem agressiva. É. Gente, tudo isso que vocês falaram, vocês estão corretos, mas não é só isso não. Quer dizer, tudo isso só é possível por causa de um elemento. Energia. Sem energia, a gente não consegue fazer essa transformação. E o que eu quero provocar vocês com essa figura é, primeiro, a velocidade que a transformação é possível. Segundo, para que isso aqui acontecesse, você teve uma grande migração do interior para as cidades. Então, mão de obra que foi cooptada, né, que foi capturada para ser colocada aqui nas cidades. E essa mão de obra que sai lá das fazendas, sai lá do ambiente rural e vem para as cidades, o que elas começam a exigir? Qualificação. Qualificação, então pede educação, né? Pede a própria energia. Infraestrutura. Tá? Então, veja o impacto ambiental disso tudo. Vamos caminhando aqui. É aqui? Opa. Você acha que está no... aqui sim, né? Olha só, mais um exemplo, né? Esse aqui, se pensasse em Nova York, pegar na Ásia, quanta energia é necessária para isso, né? Para que as cidades possam existir. Tem alguma coisa que está rolando aí, se tiver. Pronto. Tem o chat. Acho que estavam tentando avisar, será? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vamos. Pronto, tá certo? Viu? Pronto. Pode continuar, só fechando. Isso. Pronto. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui esse gasto energético, esse consumo energético no mundo. A média hoje está dizendo que está com falha no microfone. Isso aqui. Só um minutinho, viu, gente?
Estamos pedindo a nossa técnica que deu um jeito aqui, senão essa barra vai ficar aparecendo. Entendeu? Mas está fechando a nossa câmera. Eu tô na cola. Pronto? Certinho, sim. Você está conseguindo ver lá, né? Sim. Então, gente, vamos lá. Hoje o mundo tem utilizado cerca de 85% de energia do todo. Vamos pensar que seja aí 82%, 83%, até 85% de energias fósseis. Por energias fósseis, nós estamos falando aqui de diesel, nós estamos falando de gasolina, nós estamos falando do gás natural, a nuclear, que é uma energia limpa, não renovável, também está incluída, mas aqui é principalmente as fontes que são fósseis, tá? Que são diesel, gasolina, mas também o carvão. Então, o carvão está aqui, ó, fazendo uma competição com o petróleo, com o diesel e gasolina, colocando ali uns 28%, 30%. Isso tem tendência de mudança, mas por conta das questões geopolíticas, toda a pressão geopolítica que tem acontecido, principalmente na Europa, o consumo de carvão tem aumentado. Então, eu queria pegar o carvão, que não é um grande problema do Brasil, mas é um problema do mundo, e eu quero trazer para que vocês possam analisar esse caso, tá? Vamos lá. Acho que sim vai. Pronto, isso. Essa aqui. Essa figura aqui, a primeira vez que a gente vê, a gente estranha um pouco, né? Porque a gente acha que são várias ramificações. Eu acho que até teve um professor que já trouxe aqui essa figura, mas é interessante que a gente pare um pouquinho para a gente perceber o quanto a energia ela é consumida para que se produza energia. Ou seja, para que uma termoelétrica funcione, para que qualquer máquina funcione, para qualquer siderúrgica funcione, você demanda ali um consumo energético. Então, aqui, dos gases de efeito estufa que são liberados na atmosfera de uma forma antropogênica, ou seja, pelo homem, você tem principalmente a energia como grande responsável. O dióxido de carbono, lá na ponta, vocês vão ver que está 77% do conjunto de emissões de gás de efeito estufa, 14% o metano e o óxido nitroso ali em torno de 8%. O metano, apesar de ser uma quantidade menor, ele é extremamente deletério, porque ele demora mais para ser absorvido, né, para ser reduzido no ambiente. Mas o dióxido de carbono está ali, ó, 77% das emissões. Então, hoje, algumas tecnologias estão sendo desenvolvidas para trabalhar a captura desse dióxido de carbono, desses gases, principalmente dos gases de dióxido de carbono, podem ser purificados, podem tornar aquele refrigerante ali que vocês tomam, né, aquele gás carbônico que tem ali. Então, existem algumas formas de injetar na rocha. A gente vai ter uma aula no dia 18 com a professora Isabela, ela vai explicar um pouco desse processo, tá? Mas vocês vejam, então, aqui na parte de energia que está sendo emitida de forma antropogênica, o transporte, o setor de transporte, de modo geral, está com quase 14% de responsabilidade sobre essa emissão. O setor de produção de energia elétrica, né, de calor, a produção energética em si, está em torno de 25%. Os outros combustíveis, a formação de outros combustíveis, biocombustíveis, inclusive, está aqui, ó, quase 10%, a indústria também 10%, fugas, ineficiência energética, né, perdas energéticas, está aqui em torno de 4%, outros processos industriais também, e aqui o uso da terra, que a gente chama de AFOLU, que é uma sigla, que vai falar sobre essa questão de como é utilizada a terra e como isso pode, então, gerar gases, emissão de gases também voltados ao dióxido de carbono, mas também com a liberação de metano. Tá? Tudo isso aqui cabe uma aula em si, com vários procedimentos, vários processos para vocês entenderem
qual o papel das florestas, do desmatamento, né, o que que causa. Então, assim, é bem interessante, mas a gente vai deixar isso para uma próxima vez. Então, aqui no uso da terra você tem a perda de florestas, a parte também de reflorestamento, de colheita, né, e todo esse manejo do uso da terra. E aqui embaixo também a agricultura, que também vai ter aqui uma correspondência de 6%, e vai, puxa ali essa barra. Vocês tinham tirado a barra outra vez, né? Ficava aqui. E aqui a parte também de saneamento, tá? Então, saneamento, toda a parte de esgoto, tudo fica aqui embaixo. Então, isso aqui é interessante a gente entender aonde que a gente pode atacar para resolver o problema. Então, aqui, ó, onde faz energia, você tem os gastos residenciais, comerciais, a indústria siderúrgica, a indústria química, a indústria de cimento. Aqui você consegue entender a responsabilidade de cada setor. E quando a gente vai falar lá na frente dos mercados de carbono, a gente tem que saber quais são os setores econômicos que vão ter que estão impactando e como é que eles vão poder compensar essas emissões que eles estão produzindo, tá? Pode passar. Só uma pergunta. Oi. Essa imagem a gente pode ter acesso? Pode. Depois eu passo para vocês também, tá? Essas imagens aqui, ou talvez essa não, mas várias delas aqui são de fácil acesso hoje na internet, tá bom? Mas eu passo para vocês a apresentação, não tem problema. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que as emissões, elas sempre acontecem, elas sempre estão acontecendo desde que o mundo é mundo, e é importante que haja uma certa emissão. A radiação solar, ela entra, ela volta para a atmosfera, mas uma parte ela fica para manter o planeta aquecido. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Mas quando o homem começa a tomar medidas de utilização dos recursos naturais, mas de uma forma que o planeta não tolera, né, não aguenta, não suporta, você começa a ter, então, a radiação solar, mas com mais impedimento, mais dificuldade de que essa emissão volte para a atmosfera. Ela fica presa aqui nessa calota, né, nessa nossa atmosfera, com mais gás carbônico, que sempre tem, ó. Tem sempre, todos esses gases existem aqui. Mas só quando eles estão em desequilíbrio, então a saída dessa emissão de calor, ela é muito menor. E ela fica, então, mais retida. Então, por isso que a gente fala hoje, dentro do Acordo de Paris, em se manter um aquecimento abaixo de 2%. Mas nós estamos caminhando para um aquecimento de 3%. E é interessante, né, eu aqui já estou com 50 anos, né, quando eu imagino que quando eu era pequena, tinha uma enchente, né, era um absurdo, né, todo mundo ficava ali divulgando, né, quando havia uma enchente. Essa semana nós tivemos 5, 6 enchentes pelo mundo, né? Então, é perceptível, apesar, né, da gente sempre precisar dessa difusão no tempo, para que a gente possa fazer essas observações, hoje está cada vez mais fácil a gente observar os efeitos deletérios desse aquecimento global. Então, com 1% de aquecimento, olha onde é que a gente já está, né? Então, é preciso mesmo que a gente acelere nas medidas. Pode passar. Um outro problema também desse aquecimento é que quando você aquece o planeta, você tem o derretimento das calotas polares, né? Então a gente também já está vendo isso, vocês voltam e meia recebem fotos aí de urso polar morrendo, pinguins e tudo. E, lógico, você vai encher os oceanos com essa água desse degelo, você aumenta o nível do oceano e modifica também o pH da água do oceano. E essa imagem aqui, o que eu quero mostrar é que você acaba tendo um ar mais quente com aquecimento, então você também tem mais precipitações. Então, você aumentando as precipitações, gente, isso não aumenta de uma forma global e uniformizada. Em algumas regiões você vai ter mais chuvas. E claro que as cidades que estão ali nas costas, né, na costa dos países, elas vão sofrer mais, porque os oceanos sobem, porque tem mais chuva, então tem mais enchente, então tem mais deslizamentos, tem mais, enfim.
Então, o que acontece? Você vai ter mais deslocamento também de pessoas desses lugares e pode ter mais conflitos também, tá? Pode passar. Um outro problema que é sempre falado, né, quando a gente está pensando em mudanças climáticas e a necessidade de uma descarbonização, é essa fórmula aí que está relacionada à afluência. O que é uma afluência? Né? Você ter mais condição financeira, mais acesso ao conforto, ter mais recursos e mais necessidade de conforto. Então, se você está numa cidade, você sabe que o ar-condicionado aqui está ligado de uma forma que fique prazerosa para que vocês possam estar confortáveis e prestando atenção. Nós estamos aqui utilizando recursos e daqui a alguns anos eu vou falar que essa televisão já está muito pequena e que eu quero uma televisão maior, não é isso? Então aqui a gente já está sentindo falta do pointer e eu tenho que também, estou exigindo mais tecnologia porque eu esqueci o pointer, então tem que trazer. Então veja, e o computador, eu sei que o Isaac logo vai querer trocar o computador dele também pela última geração, né? Da marca que ele gostar. Então, tudo isso vai se mostrando que a afluência faz com que a gente tenha uma força, um impacto, uma exigência em relação ao planeta muito maior. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje nós precisamos, nesse ritmo de desenvolvimento, de 2 planetas Terra para comportar tanto gasto, de tantos recursos. Então, em breve, a gente já não vai ter recursos suficientes para a gente poder comportar esse tipo de gasto. Você vai comprar um apartamento, você vê um mármore, você fala assim, esse mármore eu não gosto, é um mármore escuro, eu vou arrancar fora, eu vou colocar um outro tipo de piso, né? Um porcelanato Uni20 por Uni20. Então, veja, é jogar fora para onde? A gente está jogando no próprio planeta. Então, não existe mais esse jogar fora. Essa fórmula, ela vai mostrando que o impacto ambiental, essa degradação ambiental, ela está relacionada com a população vezes a afluência vezes a tecnologia. Então, o impacto total dessa degradação ambiental, ela está relacionada com a quantidade de pessoas que tem no mundo, a afluência que essas pessoas têm. Então, se está todo mundo lá, né, usando um pouco de lenha e está na parte rural, sem desperdício, reaproveitando as cascas, reaproveitando, né, a alimentação e tudo, é um tipo de impacto ambiental. Se tem mais gente, a gente está falando da China, com cidades que já estão chegando a 100 milhões de habitantes. Então, vocês vejam, se a gente chega ali, né, nessa comunicação, um monte de gente na cidade exigindo mais saneamento, mais gastos, mais restaurante, mais enlatados, mais indústrias. Então, tudo isso vai ter um impacto. E a tecnologia. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, principalmente para o nosso matemático aqui, né? Porque essa equação, ela não necessariamente ela vai ser sempre ascendente, o impacto. Por quê? Porque a tecnologia, ela pode vir aqui ser um número que vai diminuir esse impacto ambiental. O que eu quero dizer com isso? Se a gente está pensando em transição energética como um meio de descarbonização, a hora que eu migro de uma tecnologia energética que tem um alto impacto ambiental, por exemplo, o diesel, e troco ele pelo biodiesel, ou por um biometano, ou algum outro tipo de energia que tem baixo impacto ambiental, então esse número aqui vai cair. Entendeu? Então, assim, essa questão da tecnologia aqui é isso. Se você entra com uma tecnologia disruptiva que vai mudar esse cenário e vai fazer com que haja menos gasto sobre os recursos ambientais, esse impacto diminui também. Um outro jeito de você mexer aqui é você tentar, como políticas públicas, diminuir essa afluência. A Laura, hoje, ela tem um ar-condicionado em cada ponto da casa dela. Vem o governo e fala assim, não pode mais. Vocês conseguem imaginar um governo, fora os governos autoritários, né? Fazendo isso. Limitar o número de ar-condicionado que vocês têm. Então, por quê? Porque você precisa pensar que essa afluência ela tem um impacto negativo.
sobre a sociedade. E aqui, quanto maior a afluência, maior o impacto. Então, alguma coisa precisa ser feita o próximo, então, melhorar a qualidade do ar-condicionado, dos aparelhos de ar-condicionado, para que eles sejam daquele tipo lá que não vai ter um impacto tão ruim, ou uma geladeira, né, que tem um impacto. Por isso, o governo, o que ele fez? Ele fez uma política da linha da série branca, para que o governo incentivasse as pessoas, até desse às pessoas, né, uma geladeira nova, para que ela saísse daquela geladeira que consumiu horrores nos anos 60 e 70, que tinha um grande desperdício de energia, para que viesse o novo. Então, esse é um ponto, já vou passar. Tá? Então, a afluência, ela está por aí. E a população? Limitar a quantidade de gente, né? A gente vai ver sobre isso aí, mas antes de eu passar, eu falo contigo. Tem uma situação muito interessante que nos Estados Unidos é um uso de ar-condicionado centrais, né? Que é comandado por uma central como se fosse aquela. Só que o pessoal lá está utilizando muito aquele Google Home. Só que em determinados tempos de crise energética, incêndios, o Google Home não deixa você baixar a temperatura em um nível que fosse consumir demasiadamente, que fosse prejudicar, por exemplo, o seu vizinho. Então, eu acho que isso não é uma exclusividade de governos autoritários. O governo acaba por se utilizar essas tecnologias para, de certa forma, até CCA, de verdade, mas também para controlar a questão da influência. Esse é um ponto importante da política pública. A política pública, ela tem que pensar, e o alcance dela é buscar o bem comum. É o bem comum. Então, se o bem comum passa por isso, né, passa por uma mão forte, então isso precisa acontecer. E conforme as políticas de mudanças climáticas, a gente vai percebendo, né, a emergência climática, como hoje é chamada, ela começa a se tornar muito mais evidente, essas medidas começam também a se tornar mais importantes e até mais aceitas, sabe, Heitor? A gente vai chegar nos conceitos de mitigação e adaptação, e existem políticas de adaptação e políticas de mitigação, e elas, muitas vezes, elas precisam passar por essa exigência. Por exemplo, economicamente, pode ser prejudicial para a minha empresa, eu sou obrigada a colocar um filtro, mas eu vou ter que colocar um filtro, porque eu não vou mais poder continuar emitindo. Ainda que o preço do meu produto se torne mais caro, eu vou ter que buscar competitividade de outra forma, mexer no meu ciclo produtivo de alguma forma, para que esse impacto aí, econômico dentro do meu produto não seja tão sentido. Então, existem essas políticas que, no primeiro momento, batem muito nessa nossa liberdade, né, de agir. Mas a política pública é muito voltada também para esse lado, do interesse social, da importância social. Como representa a questão do cigarro? É o meu direito, mas é o seu direito também não respirar minha fumaça. Né? Então, dentro do prédio eu não posso fumar. Então, começa a ter um cerceamento. Tá? Então, as políticas de mudanças climáticas, elas vão passar por aí. Vamos passar mais um slide aí, que eu queria mostrar para vocês, dentro do crescimento da população, esse aqui é um gráfico da ONU, que vai mostrar aqui 3 cenários sobre a prospecção da fertilidade. Então, se você tem uma política pública para diminuir a fertilidade, né, da população, para incentivar menos filhos, né? Então, a gente pode chegar aí a 6 bilhões, cair do número que nós temos hoje, tá? Que está aqui por volta de 8 bilhões, não é isso? Chegou até antes de 2050, mas a gente pode até ter um cenário de queda. A tendência é que a gente fique nessa linha média aí de 10 bilhões. Mas se com 8 bilhões nós já estamos com um problema e um sufoco dentro, né, uma pressão muito grande nas plantações, no fornecimento de alimentação para as pessoas, de energia para as pessoas, então imagina se a gente sobe para essa linha vermelha ali também. Né? Se hoje está com 8 bilhões, podendo chegar a 10, a gente já consegue imaginar o cenário preocupante que vai ser no final desse século. Imagina se a gente deixar isso aí descabido e continuar crescendo. Lembrando que a Índia passou recentemente a China, em termos de população, e a China agora mudou a política, porque a população já está envelhecida e eles já estão agora incentivando, né? Então, vamos. Como que controla esse cenário?
de população. População, então, Controle. existem estudos que a ONU vai passando para os países, e os países depois podem tomar suas políticas. Dependendo do cenário, pode a ONU desenvolver um acordo global e tratado internacional para que os países internas para controle da população. E aí os controles podem ser assim, quem só tem 2 filhos vai ter mais subsídio, vai ter mais, vai pagar menos IPTU, sei lá. Então, isso aqui, a criatividade das políticas públicas é grande. Do ponto de vista monetário, a única via que eu consigo enxergar disso é o controle da natalidade. Assim. Isso, exatamente. eu acho Pensando nisso aí. É a única via sem se transformar em uma utopia quase sanguinária. Assim. Não, mas é por aí mesmo. São formas assim, de distribuição de DIU, de permitir fazer de graça ligaduras, esterectomia, né? Masculina, vasectomia e tal. Que influencia o seu aborto. Isso, até o próprio aborto também começa a ser mais liberado, mas é mais principalmente preventivo. Sim, preventivo. Tá? Mas voltando aqui, gente, na questão das emissões dos gases de efeito estufa, eu vou passar para vocês aqui os 4 grupos que são mais emissores no mundo. Então, eu quero que vocês enxerguem aqui de 1960, um período pós-guerra, né? Para cá, a guerra termina ali em 1945, 1950, né? A gente vê aquele boom populacional e de recursos, carros, né? Tudo que foi desenvolvido naqueles 6 anos ali da guerra começa a ser transferido aí para a população, em termos de afluência também. Então, vamos pensar que da década de 60 para frente, quem é que eram os grandes emissores? Né? A Índia está aqui bem baixinha, a União Europeia e os Estados Unidos, né? Grandes emissores, né? Tradicionalmente grandes emissores, mas quem é que na virada do ano 2000 muda ali, drasticamente ali a China, né? Então o cenário muda quando a China, eu lembro daquela figura, como sei para vocês, de 1990 a 2010, né? O boom que aconteceu na China. Então, a China começa então com esse cenário de ser um grande emissor mundial de gás de efeito estufa. Pode passar, né? E quem é o grande vilão? O carvão. O carvão não é, como eu disse para vocês, o grande problema brasileiro, mas é um grande problema mundial. E eu estou trazendo o carvão de exemplo para que vocês percebam, primeiro, a transformação que ele faz dentro da nossa geografia, né, de toda a geografia, e também da geopolítica. Porque quando a gente pensar lá em 1970, né, teve todo o choque do petróleo, aí os Estados Unidos, a Europa começaram a falar assim, olha, a gente vai ter que importar, né, de alguém, principalmente a Europa, vamos importar de quem? Vamos pegar gás natural da Rússia. E aí começa o movimento de pegar gás natural da Rússia e aumentar a quantidade de termoelétricas, porque se pensar que principalmente a Alemanha, né, ali, a Espanha também, França, mas principalmente a Alemanha, era um grande fornecedor de siderurgia para toda a Europa, para o mundo também. Então, medo da China, né, Guerra Fria também, como é que ia fazer? E todo mundo ali sabia que eles iam ficar na mão da Rússia, mas tiveram que ficar na mão da Rússia, né, na época da União Soviética. Mas o carvão, então, é essa fonte barata que tem muita quantidade no mundo e o mundo, então, passa a ficar cada vez mais carbonizado, tá? Dependente dessa fonte energética. Pode passar. Vamos ver alguns números aqui. Recentemente, então, China usando e produzindo, né, 50% de todo o carvão do mundo, Índia vindo ali com 12%, Indonésia, Estados Unidos empatado com a Austrália, 5% com a Rússia, porque a Rússia hoje é a grande produtora e que exporta, né, o gás natural. Mas aqui, em termos de carvão, o grande produtor é a China.
aqui também como consumo, né? Então, tem um produtor e tem um consumo. É bem interessante a gente pensar que como a China produz 50% do carvão mundial, mas olha aqui, ó, ela também é a que mais consome, né? Largamente aqui a quantidade de carvão que ela consome. O resto do mundo aqui, ó, 29%, Índia com quase 12% e Estados Unidos com 7%, que deve cair bastante. A gente imagina que deve cair nos próximos anos. Mas aí, olha que interessante esse último gráfico aqui, mostrando os Estados Unidos. Quantas produtoras, usinas, né, de carvão foram descomissionadas, foram fechadas? Por que vocês acham que nos Estados Unidos teve tanta queda depois dos anos 2000, na utilização do carvão? Que foi qual? Petróleo. Energias, não. Passa mais um aí pra gente. Esse eu coloquei. Olha só. Gás natural, gente. Olha como é que a tecnologia é importante. Na virada do ano 2000, começou a se popularizar o fracking, que é uma forma de retirada do gás natural. Se injeta muita água e esse gás vem com mais facilidade e de forma muito mais barata. Então, o gás natural começou a se tornar muito mais competitivo em relação ao carvão. E como o carvão a gente sabe que tem muito mais impacto sobre a saúde, já havia muita pressão já em relação aos grupos, né, aos grupos defensores, né, da saúde, da população, das crianças e da saúde dos mineiros. Então, tudo isso ficou mais barato buscar o gás natural. E aí é bem interessante, porque ele vinha bem alto ali, né, em torno ali era até mais, era 50% ali o carvão, e quem pega o lugar, principalmente o gás natural, tá bom? Então, isso aqui, principalmente nos Estados Unidos, vocês vejam como houve essa troca, essa inversão, essa tesoura, né? E o gás natural, ele entra no lugar. O problema também do carvão, gente, é que ele exige uma quantidade absurda de água para ser produzido. Isso a gente pouco pensa, né? Nessa relação. Mas olha, vejam aqui, ó. São 3.000 galões de água para fazer a extração, o transporte, o armazenamento, o processamento e depois o descarte do carvão. Então, é muita água. Então, vejam, as reservas de carvão hoje no mundo estão aí mais ou menos 1/3 com os Estados Unidos, um pouco menos de 1/3. A Rússia tem ali mais ou menos, quanto? 18%, né? China com 13%. E quando você vai utilizar esse carvão, você tem esse problema sério da contaminação da água dos lençóis freáticos também. Pode passar. Falando mais um pouquinho da China, 62% da matriz energética é de carvão, 85% de fontes fósseis, está na média mundial, que é mais ou menos essa mesmo, e ao mesmo tempo é o maior investidor em renováveis. A China é o maior investidor hoje em energias, tecnologias renováveis, mas ainda o impacto é muito pequeno, tá? Dentro da matriz energética, principalmente hidrelétricas e a energia solar, por enquanto, tá? E aí a gente sabe que eles devem começar agora com novas fontes. Essa mudança deve ser rápida, eles já têm um compromisso com eles mesmos, né? Que é interessante para eles, que até 2060, não fala 2050, mas até 2060 eles devem ter a mudança de chave. Mas passei para a gente, por favor. Mas tudo isso gera também, gente, um grande impacto sobre a população. O carvão hoje ele tem uma relação muito forte com a pobreza climática, a pobreza energética. Tá? Então, quem é que faz a exploração hoje do carvão? Se eu pegasse aqui as fotos para vocês, mostrando as minas de carvão na China, elas são assim, extremamente tristes, né? Elas são quase gritantes, né? Assim, é difícil a gente olhar, né? É difícil a gente observar. Mas estão aqui, né, algumas imagens mostrando que você tem hoje um grande número da população, 3 bilhões de pessoas ou mais, segundo os dados,
da Agência Internacional de Energia, que não têm acesso a fontes confiáveis de energia, usam restos de gordura, gravetos e carvão também. E a contaminação para os pulmões das crianças é muito forte. Pode passar, Maurinho. Um outro problema que a gente percebe é que existe uma grande assimetria, né, entre esses 4 grupos ali que a gente conversou, União Europeia, Estados Unidos, China e Índia, em relação ao restante do mundo, ou seja, eles emitem 46%, os 3 maiores emitentes de gases de efeito estufa produzem 16 vezes mais o valor de emissões dos 100 países que menos emitem. Então, são grupos que estão emitindo mais do que, sozinhos, bem mais, 16 vezes mais do que 100 países. E 46% hoje dos gases de efeito estufa são liberados por esse grupo que eu estava comentando com vocês. Aqui a gente põe a Índia também, tá? Porque acho que a Índia ainda tem um valor ali muito pequeno. Então, o que a gente entende disso tudo? Que o mundo viveu sob um efeito de baixa utilização, baixo impacto ambiental por toda a sua história. Na metade do século XIX, você começa a ter aí uma virada e liberação de fontes energéticas fósseis, e tanto primeiro do carvão, depois do petróleo, e com isso você teve um grande desenvolvimento econômico, como nunca visto na história. As grandes invenções, que até Leonardo da Vinci, né, todo mundo ali ficava já imaginando que ele poderia ser feito, só foi possível por quê? Porque nós tivemos essas energias. Então é importante a gente lembrar que essas fontes energéticas elas foram importantes para esse desenvolvimento. Mas agora a gente tem que buscar uma tecnologia energética ou tecnologias energéticas que sejam muito mais eficientes e que tenham um impacto muito menor para o meio ambiente. Então, você tem que ter uma eficiência energética e um baixo impacto ambiental. Pode passar. Só para a gente fechar aqui a questão do carbono, do carvão, né? Do carbono. Então, olha aqui, a questão da água, para vocês não se esquecerem. A contaminação dos lençóis freáticos, a chuva, toda a parte de águas, de veios d'água que levam toda essa contaminação. O pulmão também das populações que estão perto de carroarias, de minérios, né? Empresas também que trabalham com minérios. Os pulmões dessas pessoas ficam extremamente contaminados. A gente está vendo aqui, ó, de 20 a 30 anos, pessoas que trabalham próximas a minas de carvão, elas ficam com o pulmão. É como se você tivesse dado um banho de cimento numa esponja. Imagina, você tem uma esponja, ela é assim, né? Ela é bem flexível, então é como se você tivesse dado um banho de carvão, ele vai ficando, de cimento, então ele vai ficando bem mais enrijecido, a pessoa fica com dificuldade respiratória. Hoje nós estamos vendo, né, só essa semana nós tivemos aí enchentes simultâneas no Brasil, na Grécia, em Hong Kong, na Turquia e na Bulgária. E a gente começa a perceber que os danos que o carvão tem causado, que o petróleo tem causado, que a utilização desmedida dos recursos energéticos e recursos naturais tem causado, vai, então, trazendo danos, problemas que passam as fronteiras. O que está acontecendo na China não é um problema só da China, é um problema de todos nós. Se eu desmatar também a nossa floresta amazônica, é um problema de todos nós. Então, nós temos que lembrar disso, temos que ser responsáveis com o que nós estamos fazendo no nosso meio, nas nossas fronteiras, mas também temos que pensar e nos preocupar com o que os outros estão fazendo também nas demais fronteiras. Pode pensar. Então, bom, aí, pronto. Eu estou passando aqui para vocês, gente, rapidamente, alguns conceitos, porque tudo que a gente está falando aqui, em termos de descarbonização, a gente está falando da descarbonização, o quê? É essa necessidade
necessidade de mudar a nossa forma de fazer. Os nossos processos econômicos precisam de uma mudança. Eles têm que impactar menos o meio ambiente. Então, por isso que a gente está falando dessa descarbonização, por causa das necessidades climáticas. Então, o que vem a ser essa mudança climática? É a mudança no estado do clima que pode ser identificada com mudanças médias e variabilidade das propriedades que persiste por um período prolongado, normalmente décadas ou mais. Então, você tem testes específicos estatísticos que vão pegar uma linha do tempo, um período temporal, e vão ali analisar como que esse clima mudou, qual foi a alteração que aconteceu nesse clima. Então, quando você pensa nessas alterações, você vai pensar quais são as causas dessas alterações. Essas causas das alterações que nós temos hoje é que 80% delas, segundo o IPCC, né, que é esse órgão interministerial, enfim, né, um painel interministerial que é formado ali por cientistas do mundo inteiro, que compõem esse órgão da ONU, que vão então fazer essas medições, o que eles estão dizendo é que 80% desse impacto é proveniente da utilização pelo homem. Ou seja, é um impacto antropogênico sobre a Terra, sobre o planeta. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a nossa forma de fazer. Então, esse é um conceito essencial. As mudanças no estado do clima são identificadas por esses testes estatísticos, não é isso? E vamos ver ali o que está ali, do outro lado ali, que está escondendo. Isso, pronto. Aí pode deixar assim mesmo. Então, aqui, por conta das mudanças climáticas, existem duas formas resumidas que a ONU decidiu enfrentar essas mudanças, todas essas mudanças. Bom, essas mudanças são deletérias, elas são negativas, e como nós vamos enfrentá-las? Bom, então, depois de muitas reuniões, principalmente da COP, né, dessas conferências das partes, das mudanças do clima, dentro dessa convenção quadro da ONU, eles entenderam que existem dois grandes caminhos, o da mitigação e o da adaptação. Algumas coisas a gente não tem como mudar, a gente tem que se adaptar. Então, se eu sei que hoje vai ter cada vez mais chuvas, eu não vou mais desmatar as encostas e construir nas encostas. Então, eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho que agora tirar essa população que está nas encostas e buscar formas de resguardá-las. Então, ano após ano, você vê ali nas grandes cidades, principalmente na época das chuvas, na época do Natal, deslizamentos, mata a gente. Você fala, mas todo mundo sabe que todo ano vai ter ali. Mas as pessoas não têm onde construir. Então, você tem que ter políticas públicas que vão enfrentar esse problema e vão resolver essa questão da adaptação. E a mitigação refere-se a uma intervenção humana para reduzir as emissões ou aumentar os sumidouros de gás de efeito estufa. Ou seja, você pode aumentar as florestas, você pode aumentar o uso do biocombustível, né? Então, você vai incentivar a tecnologia do hidrogênio, você vai, então, substituir o jeito de fazer X pelo Y, que é adequado, tá? Então, descarbonizar isso, né? Reduzir a emissão de gases de efeito estufa, abandonar práticas de intensidade de carbono, desses processos econômicos, tudo isso que impactar a biosfera. Você vai... Imagina, gente, uma indústria que usa cimento. Se você hoje já sabe fazer um biocimento, se você sabe pegar o lixo, o plástico, né, que é um absurdo a gente estar servindo lá no copinho plástico, né? Mas se a gente sabe que hoje a gente pode utilizar o plástico para fazer tijolos e impactar menos o ambiente, então são políticas públicas que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que incentivar para que essas práticas produtivas sejam modificadas. Pode mudar. E a gente, então, precisa das políticas públicas. Eu já conversei com vocês aqui algumas vezes, é que uma figura também tem bastante na internet, ela é bem conhecida, mas ela é fácil da gente visualizar. Nós precisamos, então, identificar o problema, e aí é aquilo que a gente conversou, né? Deixar o problema sobre a mesa, né? Não ali na gaveta. Enquanto ele está na gaveta, é porque não está incomodando o político, não está incomodando, né, a autoridade pública, tem outro problema que está sobre a mesa que está incomodando mais. Então, por
entra sobre a mesa a política, as políticas, as soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas, aí você fala assim, agora eu posso pensar nessas soluções e escolher uma ou um conjunto delas. A gente fala que quando a gente vai pensar em mudanças climáticas, transição energética, não tem uma bala de prata. Você tem um conjunto de soluções que você vai só adequar e saber o percentual, né? Quem entra primeiro, quem é que entra para ajudar a outra, tá? Então, você sabe que quando você põe sobre a mesa, ela está na agenda. E aí você vai pensar na formulação. A forma mais eficiente hoje para você ter as políticas públicas bem desenhadas é colocar como vocês estão aqui, todo mundo ao redor da mesa, todas as partes interessadas, os stakeholders, os agentes econômicos, eles têm que estar presentes. Não pode ser uma medida top-down, que só o presidente ou só o deputado, né, tome essa medida. A gente tem que ouvir o povo, tem que ouvir a escola, tem que ouvir as comunidades que vão ser afetadas. Quando a gente vai pensar também em mudanças climáticas, vou dar um exemplo aqui do saneamento, dos resíduos, né? Então, se você vai fazer o aproveitamento dos resíduos, você vai bater de frente hoje, aqui no Brasil, com as comunidades catadoras de lixo, né? Que fazem a parte de reciclagem, que cuidam das latinhas, que fazem ganho com isso. Mas é uma fonte de renda deles. E a gente faz o nosso beabá, faz o nosso trabalho bem feito, né? O primeiro país com reciclagem de latinhas de alumínio, mas isso mostra que nós também estamos com problemas de população que está fora do mercado de trabalho, que essa é a única fonte de renda. Então, isso também está nos mostrando um outro problema de políticas públicas que precisa ser enfrentado. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que é sempre muito complexo a gente trabalhar sobre isso. Né? Que se você faz só um top-down, você pode estar fazendo um movimento de prejuízo para a população no curto prazo. Então, você também tem que buscar uma outra medida compensatória. E ali você vai, então, para a formulação, a tomada de decisão, implementa essa política pública e, como eu disse já para vocês, monitoramento e avaliação são as partes mais pobres hoje na política pública do Brasil. Nós temos uma baixa avaliação, uma baixa burocracia que avalia e monitora essa política pública para ver se ela está sendo efetiva, se ela está sendo eficiente, se está sendo economicamente também viável e quais são os transbordamentos. Quer dizer, você vai ali para atacar um problema, mas você criou um outro. Ou você está trazendo também uma outra solução que você não tinha visto. Então, tudo isso precisa ser catalogado, precisa ser analisado. Eu acho que ele falou antes das soluções, não? Antes do que ela estava falando? Não. Que ela falou, tinha escrito soluções. Antes. Antes disso. Eu acho que... eu acho que esse aí você botou, volta mais. Eu tinha lido soluções, esse aí. Isso, então vamos lá, né? Porque acabou pulando. Então vamos lá. As soluções para descarbonização. Acho que volta mais um, acho que tem mais um. Isso, pronto, vamos deixar aí, né? Então, a descarbonização, ela tem aqui algumas soluções para a descarbonização. Se a gente pensar em blocos, a gente vai pensar que a transição energética é uma das soluções para a descarbonização, ou seja, de buscar essas tecnologias de baixo impacto ambiental, de baixa concentração de carbono. As pesquisas, né, inovação aplicada, então pensar em ajudar na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, desenvolver a pesquisa e a academia. A bioeletrificação é um outro caminho, e é bem controverso, bem complicado aqui no Brasil, porque nós temos hoje uma política bem estruturada de transporte de veículos urbanos que está bem voltada para a origem flex, né, para a utilização de biocombustíveis, e essa é uma política que nós adotamos, então nós precisamos saber como que nós vamos fazer uma migração para uma outra, até porque nós hoje não produzimos carros, né, a gente já conversou sobre isso, mas pegamos carro, pegamos tecnologia, e aqui a gente tem montadoras, então se todo mundo resolver fazer bioeletrificação, e aí, como é que a gente vai fazer? Então a gente precisa também lembrar disso, para desenvolver políticas para fazer com que os nossos biocombustíveis também possam ser eletrificados. Existe hoje tecnologia para isso.
Tá? Então, só para a gente lembrar disso também, a bioeconomia de baixo carbono, a gente deu o exemplo do cimento por biocimento, plásticos para bioplásticos, e tem um pragmatismo econômico, lembrar que a gente tem que buscar soluções para o Brasil que sejam adequadas para a nossa realidade, tá? Pode passar. Então, o que ela viu aqui das soluções para a descarbonização, né, com políticas públicas, mais uma forma aqui da gente falar eficiência energética, reversão do desmatamento, né? Eu acho que hoje o que mais mancha a nossa imagem lá fora é a questão do desmatamento, então a gente tem que enfrentar. Coordenação da utilização de recursos naturais de modo que se considere as dimensões ambiental e socioeconômica, então tem que ter esse equilíbrio, e a gente fala do ESG, né, como essa sigla que vai falar da governança socioambiental, então como a gente buscar esse equilíbrio, e o objetivo de transição para fontes energéticas de baixo carbono. E o direito ele está aqui para fazer realmente a aceleração desse processo de descarbonização, juntando essas ciências, traduzindo as ciências. Então, você tem aqui alguém que é da matemática, o outro que é da biologia, da agronomia, e que está trabalhando com a parte de bioenergia, dos biocombustíveis, desenvolvimento de novos recursos energéticos. Então, como é que a gente aqui no direito vai conseguir traduzir tudo isso para a gente poder colocar uma política pública que vai atender todos esses setores, né? Então, a gente vai fazer as alterações no sistema regulatório, a parte também de desregulação, que às vezes você precisa desregular e deixar que o mercado siga o fluxo, buscar essas medidas de mitigação e adaptação que a gente estava conversando, então, desenvolver instrumentos legais e caminhos regulatórios que possam ajudar realmente estimular essa nova economia, que é descarbonizar. Pode passar, que ela passou. Eu ia falar um pouquinho sobre a regulação, mas depois a gente pode conversar sobre isso, porque senão a gente não vai chegar nos mercados de carbono, que eu queria passar para vocês, mas é só para a gente lembrar que nós temos os instrumentos legais, nós temos os normativos, as leis formais que são desenvolvidas ali na Câmara, no Senado, e também no Executivo, né, alguns tipos de normativo, como os decretos, mas nós precisamos de instrumentos infralegais que vão dar corpo, que vão permitir o dia a dia, a prática dessa legislação. Então, essa regulação, esse corpo regulatório, esse arcabouço regulatório, precisa ser muito bem pensado para a gente estimular esse novo mercado que está começando. Toda a regulação, quando a gente fala da regulação, né, a gente está falando da regulamentação, que é o desempenho dessa função normativa, ele tem que estar pensando no social. A regulação, ela é pensada no social. Então, ela pensa no econômico, como está lá no artigo 170, até o 174. Então, você vai estimular toda a economia do país, mas sem se descurar do social. O social ele tem que estar sempre sendo bem cuidado, bem cunhado. A parte econômica, mercados e comércio, indústria, sistema financeiro, transporte, energia, né, são grupos aqui de regulação, e a regulação social, quando a gente vai pensar na saúde, no meio ambiente, e na parte trabalhista, tudo isso tem que estar junto, linkado com o de lá. Tá? Então, econômico e social. Pode passar. Então, aumentar o bem-estar social, tá bom? Então, é isso, né? O Estado só incumbe desempenhar atividades diretas nos setores em que a iniciativa privada coloca em risco valores coletivos ou forem insuficientes para propiciar a plena realização. Aí o Estado entra, aquilo que a gente já viu na Constituição. Vamos passar, que a gente vai falar aqui das agências reguladoras. Eu já fiz esses comentários com vocês aqui ao longo das últimas aulas, né? Essa questão dos caminhos, né? Quais os caminhos jurídicos e regulatórios que a gente deve tomar. Primeiro, a gente lembrar que o Brasil ele já vem cuidando disso, já vem pensando nisso desde o início das suas legislações. Se vocês pegarem a lei das SAs, lá em 1976, já vai falar também que os normativos, né, do mercado tudo, e o próprio corpo societário tem que pensar na função social. Então, sempre pensando no social. Aqui, você tem uma legislação da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que muito antes
da Comissão Brundtland, né, falar do desenvolvimento sustentável, cunhar essa expressão, a gente já dizia ali que o desenvolvimento econômico do país ele não pode descuidar do cuidado socioambiental. Isso em 1981. Pode continuar. E aí segue depois para a Constituição. No cenário internacional, a gente vai ter ali, antes mesmo da Conferência de Estocolmo, Conferência sobre o Meio Ambiente, já começaram ali a ter algumas manifestações, né, então, os panfletários, né, fazendo as passeatas, dizendo, gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo com o meio ambiente? Nos anos 80, Cubatão, a estação sem cérebro, imagina. Então, só que isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, já vinha ali dos anos 60, 70, então os escândalos pontuais estavam acontecendo, os desastres ambientais, que ninguém estava, né, o pessoal falava e abafava, e aí todo mundo começou a se preocupar com isso, vem a conferência da ONU, falou assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. No Rio de Janeiro, anos depois, né, 20 anos depois, vem essa Agenda 21 sendo trabalhada, desenvolvida, foi um grande brainstorming, e foi gente falando sobre indígena, falando sobre direito das mulheres, direito das crianças, direito do meio ambiente, e foi todo mundo ali, tinha todas as tribos, né, povos e raças estavam ali para discutir o que ia acontecer com o planeta. Então, é interessante que a Rio 92, ela vem, né, com muita força mudar todo o cenário. Depois vem o protocolo de Kyoto, a cúpula de Joanesburgo, que eu não coloquei, a de Montreal também, que tem uma peculiaridade bem interessante, a gente pode conversar depois sobre isso, e as ODS em 2015, né, que surge ali nesse cenário internacional. Tudo isso, gente, pode passar. Tudo isso, gente, é para mostrar para vocês que começou a forçar o nosso cenário interno também. De 2015 para cá, a gente teve um número grande, são dezenas de legislação que vão falar sobre meio ambiente, sobre descarbonização no país, tá? E aí eu queria mostrar para vocês que em 2021 nós tivemos, 2021 e 2022, decretos importantes relacionados à mudança do clima e o mercado de carbono, e agora em junho desse ano nós já tivemos um outro também para formar um comitê interministerial para a mudança do clima, que também vai falar sobre a necessidade da regulação do mercado de carbono. E aí vem os holofotes para o projeto de lei do mercado de carbono. Por que o mercado de carbono? Porque é uma forma de você viabilizar economicamente essas transformações que estão acontecendo. Se eu sou obrigada a colocar um filtro, se ela é obrigada na empresa dela a parar de usar o ar-condicionado que gasta muito, quem vai pagar essa conta? Então, tem dinheiro que está sendo deixado sobre a mesa, vamos ver como é que a gente vai ter acesso a ele. Tá? Então, o mercado de carbono vai ser um pouco sobre isso. Tá? Antes do mercado de carbono, a gente já teve aqui o RenovaBio, que são metas compulsórias anuais de redução dos gases de efeito estufa pela comercialização de combustíveis. Então, o que quer dizer isso aqui? O Isaac ele é dono de um posto de gasolina, ele é dono de uma empresa, né, de fóssil, alguns, né, desculpa. Então, ele tem uma rede, né, que ele é altamente poluente, ele está achando que está bonito, mas não está bem na fita, e vem esse normativo e fala o seguinte, ele vai ser obrigado a comprar créditos no mercado daqueles que estão fazendo biocombustíveis, daqueles que estão fazendo né, o combustível legal, tá? Então, ele vai ser obrigado. Então, é um mercado diferente do mercado de carbono, porque aqui ele tem essa obrigatoriedade de comprar de quem não polui. É quem polui comprando de quem não polui, tá? Mais ou menos isso. Então, você tem esses créditos de descarbonização e o governo, né, uma vez por ano, ele vai dizer quantos créditos vai ter que comprar. Existe ali uma precificação também para o mercado, né? Vai colocar. E aí a gente, então, estabelece as metas de descarbonização para esse mercado e é um mercado fechado. Ele serve só para isso aí. Então, não existem outros projetos de outras áreas, tá? Aí o RenovaBio, ele vem com essa inovação.
Vou falar também desse programa Combustível do Futuro, que vem em 2021, ainda não está totalmente regulamentado, é como se ele fosse um guarda-chuva com várias resoluções dentro, e ele é outra coisa, ele é feito por uma resolução, então também tem essa fragilidade jurídica, porque uma resolução ela acaba se tornando muito frágil, né? Ela vem e logo ela também pode sair, você passa por todo o processo legislativo, mas enfim, ele continua ali perdurando, e existem subcomitês dentro desse programa Combustível do Futuro, que vai ter o subcomitê que vai falar dos combustíveis bioquerosene de aviação, do hidrogênio, da eólica, tá? Então tem vários subcomitês ali, pode passar. O plano ABC, ele vai também ter interesse aqui nesse mercado de carbono de forma indireta e nessa política de baixa emissão, porque você tem ali um conjunto, você teve já em 2010, 2020 vem esse segundo, o ABC+, que é um plano para baixa emissão dentro da agropecuária. Então, são várias medidas, vários protocolos para ajudar os produtores a terem uma nova forma de fazer e fazendo de forma a emitir menos carbono. E alcançar as metas que o Brasil se comprometeu lá atrás no cenário internacional. Então, tudo isso aqui é essa força que o mercado internacional faz dentro dos países. Então, dentro do nosso país, o que aconteceu, o que vem acontecendo para que as coisas mudem e a gente consiga alcançar os nossos compromissos internacionais. O protocolo de carne baixo carbono foi desenvolvido pela Embrapa, e aí também vai mostrar que existe uma possibilidade mais sustentável de produção de criação, né, de gado, e nós temos uma das maiores cabeças, né, rebanhos, né, no mundo. Então, com isso, a gente pode fazer de forma mais eficiente, deixando ali a área de reserva, deixando floresta, né, linhas ali de floresta junto com a criação e outras formas também de criação, trazendo até mais conforto animal por causa da sombra, placas também solar, né, junto, então também pode causar sombra, etc. Vamos lá. E o próprio ESG, que é esse grupo de diretrizes, grupo de orientação relacionadas à governança socioambiental, e o Brasil hoje tem também o seu conjunto de normas que estão ali, são normas que não são normas compulsórias, não são obrigatórias, mas elas são altamente recomendadas, que são as normas da BNT. As empresas que adotam acabam tendo ali várias vantagens competitivas, várias vantagens comparativas, até porque podem ali desenvolver, né, algumas formas de elaboração, de produção, que geram até selos, certificados e tudo, e então o produto se torna diferenciado. Bom, então aqui são vários caminhos, né, que o Brasil pode tomar e que pode e deve tomar, né, de forma conjunta para que a gente consiga ter mais vantagem em relação aos outros países. O que nós precisamos agora, então, enfrentar no nosso país? Segurança jurídica, para que a gente possa fazer as nossas mudanças, nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de mais desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de inovação no nosso país, dos nichos, dos núcleos de inovação e tecnologia, melhorar a competitividade, tudo isso passa pela competitividade, né, com menor custo de produção, então o ambiente de negócios tem que estar melhor. Os incentivos não financeiros, mas também os financeiros, então a gente precisa de mais incentivos financeiros, investimentos, trazer segurança jurídica para que o dinheiro entre no país, a gente possa desenvolver, mas existem incentivos não financeiros também, que a gente falou dos selos, das certificações, né, que podem ajudar, e a infraestrutura e logística. E o mercado de carbono, a gente está falando aqui no primeiro item, na segurança jurídica, mas ele passa por tudo isso. Tá? O mercado de carbono vai passar por tudo isso. Então, vamos passar para frente e vamos entrar aqui rapidamente no mercado de carbono. A gente tem aqui mais alguns minutinhos, eu prefiro chegar aqui, porque é muita coisa que eu fui muito audaciosa, né, querendo falar tudo isso para vocês. Mas aqui a gente tem uma figura, que é um carvão e uma plantinha nascendo, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Como que a gente consegue
dentro de um cenário de carbonização, a gente gerar crédito, gerar boas práticas, boas formas, produtos e projetos que sejam adequados ao meio ambiente e compensar, então, o impacto ambiental dos setores que são mais intensivos de carbono. Pode passar. Então, vamos falar aqui, né? Eu coloquei o Larry Fink aqui, por quê? Porque ele, lá atrás, ele foi fazer aquela carta, né, do ESG, ele fez uma carta dos grandes investidores, grandes empresas, maiores empresas, e disse que a partir de agora ele só iria investir os fundos, eu estou falando daquele que dirige o maior fundo, né, de investimentos do mundo. E ele disse que só iria investir nas empresas que estivessem descarbonizadas, ou que estivessem com práticas descarbonizadas. Aí, esses dias ele foi falar que não queria mais usar o termo ESG, mas que o que o ESG significa, ele continua, né, apoiando, tá? Então, como é que a gente vai, então, permitir, né? O planeta não irá comportar toda a população se não mudarmos nosso comportamento nos próximos anos, a gente já viu, né? E aí, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai mudar a forma de fazer? Os grandes empresários, né? As grandes corporações precisam mudar. E nós também. Nós também precisamos mudar. É brasileiro que gosta de 3 banhos por dia, né? Então, assim, a gente vai ter que fazer algumas mudanças no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Pode passar. Então, é isso, né? Então, que ele estava falando do ESG ou da governança, né? Ele parou de usar esse termo devido a essa politização que foi usada, né? Então, começou a ter um grupo de esquerda, um grupo de direita, e aí ele falou, não é nada disso. A questão é que, seja você de um lado ou do outro, você precisa mudar, todos nós precisamos mudar, né? Pode passar. Então, falei para vocês dos acordos climáticos, vou pular isso aqui, que a gente já começou. A gente sabe que tudo isso vem dos acordos climáticos, a questão dos mercados de carbono, né? Esses mecanismos de desenvolvimento sustentável. Então, como é que esses recursos surgiram? Surgiram dessas discussões dos acordos, somente do artigo 6º do Acordo de Paris. Aí, a cada COP, a gente vai ver ali, cada COP eles estão desenvolvendo mais um pedaço, mas as discussões são muito acirradas e a gente não chegou onde a gente deveria. Por conta disso, ó, vocês vão ver aqui algum alinhamento aqui, né, dessas decisões que aconteceram, portarias, normativos que aconteceram e tudo, e que já vão sendo revogados, entra e sai, mas pode passar. O que nós já temos hoje de acordo? Tá? Eu vou mostrar para vocês 2 figuras aqui sobre como é que funciona esse sistema de emissão e de troca. Tá? Então, você emite o gás de efeito estufa e você depois tem uma fórmula de compensar essa emissão que foi feita. Então, como é que isso funciona? A empresa aqui de vermelho, a empresa da Laura, tá? Ela está aqui emitindo além do que é permitido. Esse traço aqui é a alocação de gás de efeito estufa. Então, nesse setor, ela pode emitir até essa quantidade. Só que Laura, ela emitiu bem mais. Aí nós temos aqui o Heitor, que foi extremamente mais econômico. Então, ele conseguiu mudar o processo produtivo dele, e apesar de, normativamente, ele poder emitir mais, ele conseguiu reduzir. Então, ele tem um crédito aqui. Ele transforma essa parte de azul em crédito e ele vende para a empresa da Laura. Ele vende para a empresa da Laura, que obrigatoriamente tem que comprar, porque ela emitiu a mais. Lógico, ela teve mais lucro, ela ganhou mais, provavelmente, né? Pode acontecer, mas pode ser que ele tenha sido mais eficiente também no processo produtivo, ele economizou, enfim. Mas por ele ter tido um bom comportamento, ele consegue, então, emitir um crédito. Pode passar aí para a gente. Então, por que existe, né? Tem uma outra figura, passa mais uma aí para mim, só para ver se mais uma. Passa mais uma. Não, então volta, pode voltar.
Fechou? Tá bom. Então, por que então a gente tem esse método, né, de cap and trade? Que é isso que eu estou falando. Você tem uma medida, você tem um cap, né, você tem um percentual ali, um limite, e você vai ter que então fazer a transação, você vai ter que fazer essa comercialização. Por que esse sistema? Esse é um sistema que traz segurança, é um sistema que já foi treinado, já foi testado. A União Europeia vem utilizando há 20 anos e tem dado certo. Então, o pessoal está gostando desse sistema, do cap and trade. Ele traz essa segurança jurídica. Quando ele é utilizado no mercado regulado, tá? Nós vamos ver isso. Então, quanto menor e mais restritivo for o cap, maior o grau de flexibilização do cumprimento, né? Maior é a demanda por offsets. Então, se você tem um cap bem baixo e você tem que economizar, e aquilo que você gastar, se você tiver mais flexibilidade para você comercializar, mais dá certo esse sistema. Se ele for muito rígido, se ele for muito normativo, né, dizendo que só pode vender de A para B, aí isso começa a trazer problemas, começa a trazer dificuldades para esse mercado. Mercado regulado quer dizer o seguinte: mercado regulado é o quê? É o que tem regulação, é o que tem normativo, tá? O nosso, no Brasil, nós não temos ainda o normativo, então a gente está fora do mercado regulado. Está tendo comercialização? Não, está tendo comercialização, mas não tem uma lei que vá trazer os regulamentos. Como não tem uma lei que vá trazer os regulamentos, a possibilidade de eu estar usando muito menos esse mecanismo é maior. Né? É maior a possibilidade de várias pessoas não estarem utilizando esse mecanismo. Poucas pessoas utilizam. E aí, como é que vai ser o preço desse valor, desse bem que está sendo comercializado, desse crédito? Não tem regulamento. Então, você pode estar deixando dinheiro à mesa, ou você pode estar vendendo aquilo que não tem valor, o que o crédito você acha que tem, mas não tem. Você tem pouco regulamento. Tá? Então, mas agora, mesmo no mercado regulado, a gente vai ver aqui, existem alguns protocolos, algumas portarias, algumas formas de fazer que o mercado já começa a seguir. Vai lá, passa para a gente. Bom, então, isso aqui é uma outra forma de compensação. Tá? Quando você tem lá o cap and trade, que eu falei para você, né, que o que excede você comercializa, você vai ter que comprar de quem não excedeu, mas aqui é uma outra forma. Então, aqui é o seguinte: você tem as emissões que são geradas. Vocês já viram quando vocês vão comprar uma passagem de avião, que ele fala assim: a sua passagem é R$ 505. Se você pagar 510, você vai estar economizando 20 toneladas, ou você vai estar compensando 20 toneladas de carbono que você vai emitir na sua viagem. Já viram isso? Isso não. Nunca viram isso? Então, hoje você comprar passagem de avião, você tem essa possibilidade, algumas vezes você vai ter essa possibilidade de você pagar um pouco a mais, e esse pouco a mais seria, teoricamente, uma compensação pelo seu impacto ambiental. Porque a sua viagem causa um impacto ambiental, não é verdade? Você faz uma viagem, você vir para cá todo, né? Trouxe um impacto ambiental. Uma viagem de avião também. E aí você tem esse tipo de compensação. Então, você faz uma compra que você já está ali diminuindo, teoricamente, o seu impacto. Como é que você vai diminuir? Bom, então, a que a empresa está se comprometendo com você é dizendo o seguinte: você vai me dar R$ 10, e esses R$ 10 eu vou plantar 5 árvores. Ou eu vou ajudar crianças a entenderem como economizar, causar menos impacto ambiental, vou fazer um programa numa escola, tá? Então, assim, você vai no mercado hoje, você vai comprar alguma coisa, você quer arredondar a sua conta, porque a gente vai fazer um trabalho ambiental e vai compensar o seu carbono. Então, são os offsets, ou essas compensações. Esse é o mercado também voluntário. Esse é dentro do mercado voluntário. Então, é o que eu estava colocando para vocês, né? Então, existe um mercado regulado, que são os ETS, e hoje o nosso projeto de lei está bem
ligado a esse mercado, parecido com o mercado da Europa, o mercado, como ele está sendo criado, foi criado na Europa, como está sendo utilizado na Europa. Então, ele tem cap and trade, normativo, ele vai dizer quais são os setores, vamos lá, do lado direito ali. Quais são os setores que estão incluídos, compliance, né? Como é que ele tem que, quais são o roteiro que ele tem que adotar, que ele tem que obedecer, quais são essas regras de comercialização, pá. Então, isso aqui é um mercado regulado. No mercado voluntário, que está do lado de cá, as corporações, as instituições, elas compram créditos para compensar suas próprias emissões, e é isso. Então, assim, o Isaac, ele tem uma grande área onde é que fica a sua área mesmo? Fica lá no Amapá, né? Então, ele tem uma grande área no Amapá e ele precisa deixar uma área de reserva de 80%. Mas aí ele fala assim, não, além dos 80%, eu vou replantar e vou colocar mais 10% aí. E eu vou vender os créditos. E vou fazer um acordo com o mercado, ver quem quer, né? Não quer. Aí minha professora Melina faz, gente, não sei onde é que eu ponho tanto dinheiro, não vou comprar isso aqui. E ela faz assim, eu vou comprar. E por quê? Porque é sempre bom para o negócio dela, vai, entendeu? Ela vai dar lobby, ela vai entrar nas revistas caras, na Forbes, né? Então vai dar matéria, enfim, vai ser bom para ela. E ela fala assim, tá bom, pode plantar, mas você tem que manter isso aí de pé, esses 10% a mais por 30 anos. E aí ele faz um compromisso, faz um título com ela, e ela paga para ele X% por ano, para que ele mantenha essa floresta em pé. Olha que legal. Então, esse é o mercado voluntário. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser várias coisas. Pode ser, por exemplo, uma empresa que antes pegava uma biomassa e jogava no aterro, né? Uma empresa que gera muita biomassa, alimentos e tudo, e aí ela faz uma transformação energética. Tá? Então, assim, podem ser várias situações. Tá? Então, a empresa, ela precisa... Aí, aqui tem todo um processo de como fazer isso, porque você vai ter que certificar, você vai ter que verificar se isso é verdade, vai ter que verificar se você consegue realmente rastrear toda essa produção para ver se está certo, né, se está sendo feito mesmo, se isso aí é um greenwashing, é uma mentira. Então, existe todo um processo que não é uma lei que vai dizer, é um protocolo. É uma certificadora, é uma empresa do mercado privado que você vai eleger. Eu quero a Vera. Não, eu quero uma outra. Aí vocês elegem, vocês escolhem qual vai ser. Pode passar. Então, tipologias de projetos, né? Pode ser projeto de biogás, de gaseificação, né? De lixo. Pode ser uma substituição energética, né, de caldeiras a gás ou a carvão, que passa a ser, então, uma biomassa, por exemplo, né? Então já pega um resíduo, né, e transforma ele em energia. Pode ser conservação de floresta em pé, igual o projeto do Isaac lá, ele sai de uma área desmatada e ele transforma essa área. E projetos também de sequestro e armazenamento de carbono. Então, a gente já vai falar aqui dos projetos CCS, CCUS, o professor Isabela vai falar, né? Os projetos do plano ABC, que a gente estava falando, né? O uso de madeira com rastreabilidade, etc. Pode passar. A governança desses mercados, como é que ela se dá? Nós temos os governados por tratados internacionais, então tem todos esses critérios que estão sendo discutidos lá no Acordo de Paris, por exemplo. Tem os independentes, que então, são os governados por organizações privadas, como eu disse para vocês, existem várias certificadoras internacionais que são reconhecidas, e os mecanismos também regionais, nacionais, subnacionais. A gente pode ter ali, por exemplo, dentro de uma cidade, da cidade de Tóquio, tem um, né? A Califórnia tem outro, e a gente pode ter um acordo com a Argentina e Chile, tá? Então isso pode acontecer. Pode passar. E aqui mostrando para vocês os mercados de carbono pelo mundo. Então, nós já temos aí alguns mercados regulados e nessa área aqui onde está no Brasil, são aqueles que estão sendo desenvolvidos. Vejam que os Estados Unidos está todo em cinza, não tem. Não tem mercado de carbono nos Estados Unidos. Você tem mercados
localizados. Você tem na Califórnia e tem ali perto de Nova York, na região ali no Nordeste dos Estados Unidos, você tem. Mas o grande Estados Unidos ali está sem, tá? E o Brasil ainda está em estudo, a gente acredita que esse ano a gente ainda vai começar a ter essa implantação, né, de uma regulação e quem sabe para o outro ano. No mercado voluntário, nós já temos várias movimentações aí que já geram algumas centenas de milhões. Tá bom? Pode passar. Então, ó, o mercado, segundo o Banco Mundial, em 2021, passou de US$ 1 bilhão lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, porque aqui no mercado regular, o voluntário, perdão. Olha que diferença, né? O mercado voluntário é difícil pensar nesse número porque ele é voluntário. Então, assim, as empresas podem fazer, podem até nem divulgar. Mas o mercado regulado, ele chegou a 261 bilhões. Mas olha ali, ó, essa parte azul clara é toda na Europa. Olha como que o mercado regulado, ele consegue precificar melhor, trazer a segurança jurídica para que as partes possam comercializar, entendeu? Então, quem é que está nadando de braçada aqui é a União Europeia. Pode passar. Então, é isso, né? Os preços explodiram. Por que vocês acham que os preços explodiram em 2021? Foi uma pandemia. Mas a diminuição da produção, a questão do lockdown também, Olha só, quando a gente está no mercado regulado, vocês estão indo no caminho certo, mas eu só quero que vocês entendam o caminho econômico, tá? Pensamento econômico. A gente está no mercado regulado, o que tem lá no mercado regulado? Cap and trade, é isso? Então, você só pode emitir até um número X. Aí, você tem um período lá de pandemia e de transtorno, né, de geopolítico, em que o gás natural é fechado pela Rússia, diminui a entrada para a Europa. A Europa precisa manter a produção. Precisa manter, 2021, teve retomada de produção. Você precisa ter um inverno, você precisa se aquecer. Enfim, você precisa manter a quantidade de energia. A gente não consegue dar noite para o dia ter eólica, ter solar, não é isso? Ter biocombustível, você tem que plantar, tem que fazer. Então, não tem jeito. O que eles têm lá na Europa que eles puderam religar rapidamente? Carvão. Muito carvão. Não é isso? Tem muito carvão. E aí, quando eles religam o carvão, eles ultrapassam esse cap. Quando ultrapassa esse cap, qual que é a obrigatoriedade? Comprar crédito. Viram por que explodiu? É um jogo de equilíbrio, praticamente. É uma tentativa de diminuir esse excesso, E aumentar mas, por outro lado, havendo excesso, haver uma forma de compensar, de ter outros projetos que façam captura de carbono. Sim. Que esses outros projetos, geralmente, eles vão fazer a captura de carbono. Replantar uma área e tudo. Então, é isso, é tentar fazer esse equilíbrio, esse jogo. Tá bom? Pode passar? Aqui também, depois vocês vão ver esse ecossistema, vocês vão ver que ele não é tão simples assim, né? Tem várias forças aí que estão atuando. Pode passar? Aqui é um fluxograma para vocês entenderem como é que funciona a elaboração de um crédito. Isso aqui é bem complicado, né? Como é que você vai fazer um crédito? Não, então eu vou fazer um negócio aqui. Não é assim. Você tem que primeiro ver se esse seu projeto que você quer transformar em crédito de carbono, depois você ganhar dinheiro com isso, se ele é elegível, se ele tem uma adicionalidade mesmo, porque pode ser que o ISAC ele tenha desmatado para replantar, entendeu? Pode ser que ele aumente a área plantada para depois ele dizer que não. Então, tem que ver se realmente adicionou alguma coisa, ou se ele só está mantendo o que ele sempre manteve. O baseline também é com base em quê? Com base em 2005, em 2010, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu vou pular isso aqui, mas é só para vocês entenderem que é um processo difícil e que precisa ser crível, né? Precisa ser confiável e rastreável,
e ele está muito relacionado com as metas do Brasil. O Brasil tem compromissos internacionais que são feitos nas COPs, nas grandes conferências, e nós precisamos, então, cumprir. Então, cada projeto que é feito, na somatória, tem que permitir que o Brasil atinja os seus compromissos internacionais. O Brasil se compromete a, por exemplo, deixar de emitir 2,8, né, gigatons de gás carbônico equivalente, mas como? É o governo que faz isso? Ou são setores econômicos? Né? Então, é esse conjunto aí que precisa ser pensado. Pode passar? Então, a formação de preço pode passar também, né? Como é que a gente pode funcionar? Pode ir. Mostrei para já conversamos sobre isso, né? Sobre a questão do mercado de carbono no Brasil, que ainda não existe, pode passar. Tivemos ali um decreto que foi revogado agora em junho, e o PL que está na frente é esse aqui, né? O que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, o SBCE, que é o mesmo que a legislação já fala lá atrás, foi aprovado agora pela Comissão do Meio Ambiente do Senado, agora em agosto, e a gente está aguardando, então, a votação final, tá bom? Até o ano passado, o 528 é que era o que estava na frente nessa corrida, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Existem outros PLs também interessantes, e aí era só para a gente poder comentar aqui, para finalmente, né, a gente pensar o quanto é complexo esse universo, né, essa governança desse assunto, desse tema, né, de mercado de carbono, de mudanças climáticas, descarbonização. Mercado de carbono é apenas um dos instrumentos, e aí a gente vai pensando assim, como academia, nós podemos ajudar, podemos auxiliar os administradores públicos a melhorar esse cenário e trazer mais segurança para os empresários, para o mercado. Tanto o mercado de fora, como a gente aqui. Aqui eu não falei, gente, da FEBRABAN, eu não falei do Bacen, eu não falei da Comissão de CNN, CVM, não falei para vocês sobre, enfim, vários órgãos e agências que estão também trazendo força para uma mudança dos setores econômicos, a forma de fazer. Né? Eles estão trazendo ali protocolos, e não falei também do mercado da Europa, né, do CBAM, que a gente pode conversar depois do dia, que está trazendo essa forma compulsória de taxar o produto, não só do Brasil, né, mas de outros países, que por acaso venham agregar gases de efeito estufa, ou seja, se no modo de fazer teve emissão de gases de efeito estufa, teve desmatamento, então o produto será sobretaxado. Então, como que o Brasil vai poder se tornar mais competitivo e evitar essa sobretaxação? Inclusive, para que essa taxação não seja apenas uma forma, né, de proteção do produto europeu. Né? Então, porque é muito subjetivo. Então, como a gente vai poder lidar com essas forças, né, com esse poder? Né? Então, existe aí a questão da transparência, que ela é extremamente importante. Pode passar? Os riscos, né? Existem vários riscos geopolíticos, especulativos, né? Riscos de mercado, riscos de intervenção política, né? Então, e o custo pela adoção dessas mudanças, como a gente estava falando. Pode passar. Só trazendo para vocês aqui algumas matérias que estão saindo, né? Estão sempre saindo aí, que os grandes mercados poluentes, as grandes empresas poluentes já estão tomando decisões que são para mitigar, para até mudar a forma de fazer, mudar o próprio negócio. Então, ser uma empresa de petróleo, que hoje já está desenvolvendo biocombustíveis, né, substituindo seus negócios. Pode passar. Aí outras matérias também, falando da rastreabilidade dessas cadeias, quais são os normativos, enfim, né? Então, conversa sobre esses acordos, tá? Pode passar. Pode passando, mas e aí a gente acaba por aqui, lembrando que esse é um setor, quando a gente vai falar de mercado de carbono, que o Brasil ele tem muito interesse, porque nós temos grandes possibilidades. Dizem que é o país que mais tem possibilidade de ganhar com o mercado de carbono. E semana passada, eu estive numa reunião com o
que estava o presidente da OAB, o presidente da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, estava também o fundo, o Clemens Hunt, né, que cunhou esse termo ESG, e uma das pessoas que estava lá disse o seguinte, eu falei assim, gente, o mercado de carbono é só uma cereja do bolo. Isso não é nada dentro de todo esse poço. Eu falei, bom, esse para mim é uma cereja muito cara. Sabe aquelas cerejas, né? Que é aquela trufa caríssima, né? Que dá aquela diferença. Porque nós estamos falando aqui de centenas de milhões de dólares que estão deixando de ser explorados e que podem, dentro de uma política pública bem desenhada, podem redundar em ganhos para o nosso país, né, para a nossa população, para as comunidades que hoje são carentes. Então, a gente está pensando também que a ligação do carbono, do mercado de carbono, com a agroindústria no Brasil, ela é muito grande, ela é muito forte. E a agroindústria hoje no Brasil, ela é mais de 1/3 do nosso PIB. Então, a gente está falando aí de alguma coisa entre 25% e 28% do nosso PIB. Então, assim, não é pouco, né? Não quase 1/3, né? Então, é por isso que esse assunto é um assunto muito importante, que agora a gente tem que pegar e começar a desenhar, pensar nessas políticas públicas e as soluções que estão sendo desenhadas lá fora e como elas podem, talvez, ser utilizadas aqui dentro, como a gente pode adaptar, tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês, e eu tenho o chat, tem algumas coisas, mas acho que já estava ali, né? Sim. Pode tirar o stop share, né? Aqui, o share. E você tem alguma pergunta? Uau, muitas coisas para processar, né? Assim. Como essa participação em pesquisa que você comentou, acho que isso também vem muito agora do Mackenzie, assim, para participar, tem algum tipo de vinculação, assim, algum tipo de projeto seletivo, porque eu tenho uma pesquisa que, assim, é exatamente isso. Eu tenho, o projeto que eu apresentei recentemente no Mackenzie, estou fazendo com um amigo meu. Enfim, é algo mais ingênuo, mas tem algum tipo de... Não, nós estamos abrindo aqui para os alunos, para que eles possam participar e das nossas discussões, do nosso fórum, então, ser muito bem-vindo. Existem algumas pesquisas que elas são extremamente refinadas e que têm até alguns critérios de confidencialidade, claro. Né? Então, existem algumas que a gente está deixando na mão de alguns pesquisadores apenas. Mas outras pesquisas, e também a biblioteca que nós estamos montando, para os nossos alunos. As datas dos encontros são... Segundas e sextas à tarde. Tá. Vai ser durante todo esse mês, ainda essas próximas semanas, e depois alguns outros encontros eventuais. Tá bom? Tá. Inclusive, o encerramento no dia 21 de novembro, onde nós vamos ter aqui os grandes representantes que levam das grandes empresas, das autoridades também do governo, e alguns nomes já estão todos confirmados. Tá bom? Alguém aqui que esteja aqui no fórum para começar? Obrigada, professor Harrison. Harrison vai estar conosco aqui na sexta-feira. O professor Harrison vai falar sobre o potencial eólico, na verdade, o potencial energético do Nordeste, e a gente está aqui bem curioso, Harrison, para te ouvir. E a professora Isabela vem na segunda-feira, vai falar sobre os processos CCS, CCUS e outros todos que estão relacionados. Tem ali mais uma, Isaac? Puxa ali para mim. Pronto. Obrigada, Thiago. O Thiago foi um dos nossos palestrantes, vai estar aqui no dia 21 de novembro, e a gente quer que a Solvi esteja trazendo também aqui na nossa feira, dia 21 de novembro, nós vamos ter uma feira tecnológica, junto das exposições. Então, a gente já tem alguns nomes confirmados, a gente já tem a Ambev confirmada, ajuda. Ambev, Deloitte, não, mas das tecnológicas. Nós temos o próprio McGrath, também já se comprometeu a estar com a gente. Temos o pessoal do ITA, que está desenvolvendo um projeto eólico muito interessante, tem um protótipo que eles vão trazer.
Falei da Ambev, falei da... Sim, agora me deu um branco. Tem um monte de empresas, empresas bem interessantes que vão estar aqui com a gente. Gente, muito obrigada por vocês. Encontro com vocês, então, na sexta-feira. Um abraço. Eu até anotei já as datas.